Meus amigos, algo aconteceu, e não dá mais para ignorar. Uma nova reportagem da BBC Brasil trouxe à tona um assunto que, por anos, muitos chamaram de teoria da conspiração, drama exagerado, sensacionalismo de internet. Mas agora, quem usava esses rótulos, está sendo obrigado a encarar os fatos. Quando um veículo global como a BBC decide entrar nesse assunto, só restam duas possibilidades: ou estão disputando audiência com narrativas que antes ridicularizavam, ou finalmente perceberam que a realidade ultrapassou qualquer ficção. E é exatamente aqui que a história começa a tomar outro rumo. As inteligências artificiais estão sendo usadas para aprimorar outras inteligências artificiais. Um ciclo que avança sozinho. Uma engrenagem que não depende mais do ritmo humano. Uma corrida silenciosa em direção ao chamado pensamento autônomo. O momento em que a inteligência artificial deixa de apenas responder e passa a decidir. E esse ponto, meus amigos, é onde começa o verdadeiro apocalipse tecnológico. Antes de continuar, quero que você veja com seus próprios olhos o vídeo que a grande mídia publicou. Depois disso, nada mais será visto da mesma forma. Talvez tenha ouvido falar que bilionários como Mark Zuckerberg estão comprando terrenos em lugares como o Havaí e a Nova Zelândia para construir bunkers subterrâneos e complexos de alta segurança. O dono da Meta, segundo uma reportagem da revista Wired, estaria gastando até 270 milhões de dólares em uma fortificação com suprimento próprio de energia e de comida em um terreno equivalente a 800 campos de futebol na ilha havaiana de Kauai. Reid Hoffman, cofundador do LinkedIn, diz que esse tipo de empreendimento é um seguro contra o apocalipse. A pergunta geralmente feita é: os chefões das Big Tech já se preparam para algum evento catastrófico que o resto da humanidade ainda não tem dimensão? Fala-se em guerras, pandemias, crise climática, mas existe uma ameaça ligada diretamente à tecnologia, setor que justamente fez a fama e a fortuna de muitos desses mega ricos. O perigo em questão seria o surgimento de uma inteligência artificial que se torne tão poderosa que decida eliminar a humanidade da face da Terra. Especialistas já não descartam essa possibilidade como ideia de quem andou vendo muito filme de ficção científica. Ainda não tem a complexidade do pensamento humano, mas uma nova etapa começaria com a chegada da inteligência artificial geral, ou seja, uma IA tão inteligente quanto o cérebro humano. I wouldn't be surprised if it was sort of in the next decade, so perhaps a 50% chance in the next decade. I suddenly realized that maybe the computer models we have now are actually better than the brain. If that's the case, then maybe quite soon they'll be better than us. Em contrapartida, muita gente é cética quanto à possibilidade que um computador atinja a complexidade do cérebro, quanto mais a alcançar a superinteligência artificial, que superaria a humana. Tem quem diga que esse cenário é mais jogada de marketing para atrair atenção e, consequentemente, mais investimentos. O que realmente tem se intensificado no momento é a discussão sobre colocar algum tipo de direção ou limite na corrida para desenvolver a IA mais poderosa do mundo. O jornal Washington Post revelou recentemente áudios em que o magnata Peter Thiel classificou os defensores da regulação sobre a inteligência artificial como os, entre aspas, anticristos do século XXI, que querem interromper o avanço da ciência. O escritor David A. Price publicou um artigo no jornal Wall Street Journal em que descreve uma corrente no Vale do Silício como apocalípticos contentes. São pessoas envolvidas com o desenvolvimento da inteligência artificial que veem com uma certa naturalidade o computador tomando o lugar do humano no mundo. Ou seja, segundo essa visão, se o caminho da evolução é Homo sapiens desaparecer porque máquinas mais inteligentes vão surgir, que assim seja. Mas o autor do artigo diz que a nossa tendência a favor da nossa própria espécie vai ser uma barreira importante para a extinção humana. É torcer para que tudo isso continue realmente no terreno da ficção científica, porque a maioria de nós não tem os milhões de dólares para construir um bunker contra o apocalipse. O que você acabou de ver revela apenas a superfície de algo muito maior. A corrida pelo pensamento autônomo das inteligências artificiais não é apenas um avanço tecnológico, é um aviso. Um sinal, um lembrete de que estamos entrando em uma era em que a própria criação humana quer ultrapassar o Criador. E se antes tudo isso parecia ficção, agora está sendo exposto pela grande mídia mundial. Mas o que vem a seguir é ainda mais sério. Enquanto o Ocidente tenta entender o que está acontecendo, do outro lado do mundo uma empresa chinesa acaba de dar o próximo passo. Um exército de robôs em produção em massa, preparados para substituir trabalhadores, acelerar processos e, no fundo, cumprir um propósito que poucos estão enxergando. A tecnologia está ganhando forma
força e autonomia. E o mundo está aceitando tudo isso sem questionar. É por isso que, antes de entrar nesse novo documentário, existe algo que precisa ser lembrado. A palavra de Deus nunca erra. Ela já descreveu tempos em que as nações correriam atrás de soluções rápidas, máquinas assumiriam aquilo que antes era humano, e a humanidade buscaria poder sem limites, sem freio e sem temor. Esses dias chegaram. O que você vai ver agora não é uma previsão futurista, nem uma cena retirada de um filme de ficção científica. É real. A maior empresa de tecnologia da China acaba de anunciar a produção em massa de um exército de robôs avançados, projetados para assumir funções que antes pertenciam exclusivamente aos seres humanos. E a pergunta que fica é: por que tanta pressa? Por que investir bilhões para colocar máquinas no lugar de pessoas? Esses robôs não são simples braços mecânicos de fábricas antigas. São unidades humanoides, capazes de caminhar, carregar peso, executar tarefas complexas e obedecer comandos de inteligência artificial com precisão absoluta. Eles não se cansam, não questionam, não pedem salário, e estão sendo criados em escala industrial. Mas existe um detalhe que torna tudo isso muito mais profundo. Cada robô se conecta a uma mente central, um sistema de inteligência artificial que aprende, evolui e se aperfeiçoa sozinho. E quando milhares de unidades estão conectadas à mesma inteligência, você não tem apenas máquinas trabalhando. Você tem um sistema global coordenado, capaz de operar como um corpo único. E aqui entra o alerta bíblico. A palavra de Deus descreve tempos em que as nações buscariam poder por meio da ciência, onde surgiriam sistemas de controle, vigilância e obediência forçada. Daniel fala de um conhecimento que se multiplicaria rapidamente. Apocalipse descreve um mundo que caminha para um governo unificado, apoiado por sinais, prodígios e pela impressão de que a tecnologia pode resolver tudo. Quando vemos robôs autônomos sendo fabricados em massa, integrados a inteligências centrais que ninguém mais consegue controlar totalmente, entendemos que não é apenas tecnologia, é preparação. As peças estão sendo posicionadas. E o mundo está avançando para um cenário que a Bíblia já havia revelado há milhares de anos. E é aqui que chegamos no ponto mais importante. O exército de robôs chineses não é apenas uma inovação industrial. Não é apenas tecnologia avançada. É um sinal, um marco, um lembrete silencioso de que o mundo está caminhando rápido demais, sem freios, sem limites, e sem perceber para onde essa estrada realmente leva. A humanidade está construindo ferramentas que não entende, conectando sistemas que não controla, entregando poder a inteligências que ninguém consegue prever. E tudo isso está acontecendo exatamente no período da história em que a Bíblia disse que o conhecimento se multiplicaria, que as nações correriam, que o mundo buscaria respostas fora de Deus. A tecnologia está crescendo, mas o temor do Senhor está diminuindo. Enquanto os robôs assumem funções humanas, enquanto as máquinas ganham autonomia, enquanto as potências globais disputam quem controla o futuro, existe uma verdade que permanece acima de qualquer avanço científico. A palavra de Deus não muda. E ela já revelou que um sistema de controle global surgiria. Já falou sobre sinais na Terra. Já alertou sobre governos, poderes e autoridades que usariam a tecnologia como ferramenta para dominar. Nós estamos vendo esse cenário se formar diante dos nossos olhos. Por isso, antes de encerrar, fica um convite. Não deixe que o medo domine o seu coração. Deixe que a verdade te desperte. Leia, busque, ore, vigie. Porque a tecnologia está avançando, mas o plano de Deus avança acima de tudo. Prepare-se. O que está vindo é ainda maior.